versículos de 8 a 11. Nós falamos alguma coisa acerca desses 4 versículos aqui na semana passada, além de falarmos sobre a era da maioridade. Eu quero então somente trazer mais algumas considerações em torno desses 4 versículos, antes de nós seguirmos na carta. Capítulo 4, versículo 8 diz assim, 8 em diante. Outrora, porém, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu quero apenas colocar em relevo aqui, inicialmente, o versículo 8, que acaba gerando uma certa dificuldade de compreensão, quando diz assim, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. E onde é que está a complexidade dessa porção? O primeiro problema é que uma vez que o apóstolo Paulo, atenção, está se referindo aqui aos crentes da Galácia, então nós temos aqui a ideia de que ele esteja se referindo às pessoas que outrora eram gentílicas, porque os da Galácia, teoricamente falando, eram gentios, não eram os judeus. A Galácia era uma região, né, com várias cidades gentílicas. Então, o primeiro momento é esse, em que ele está se referindo a um grupo de pessoas que não são os hebreus. Ora, mas de repente ele diz o seguinte, no versículo 9, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, que quereis, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E aqui é que gera o maior problema, porque como poderia o apóstolo Paulo se dirigir aos gentios que não eram hebreus, os irmãos entendem que há uma diferença? Dizendo que esses gentios estavam voltando, então, aos rudimentos de um calendário judaico. Guardais dias, meses, tempos e anos, é uma referência ao calendário das festas judaicas, que o texto aqui de Gálatas chama de rudimentos do mundo. E os irmãos, então, ainda fizeram a relação com o início do capítulo 4, quando diz no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, o que o apóstolo Paulo chama aqui de rudimento é a revelação da vontade de Deus lá do Antigo Testamento, ainda em forma de sombras e figuras. E aí, então, nós criamos aqui um certo problema. Primeiro, os irmãos da Galácia, outrora, a pergunta é essa, eles viviam esses rudimentos? Segundo, se serviam a esses rudimentos, por que no versículo 8 diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus? Ou seja, ele acabara de dizer que os irmãos da Galácia, outrora, não conheciam a Deus, o que dá a ideia de que eles fossem pagãos, o que é fortalecido com a ideia, servíeis a deuses que por natureza não o são. Então eles eram pagãos, servindo a divindades criadas ou pela imaginação dos homens, ou então divindades espirituais que se mostraram e se revelaram como Deus, ou como deuses, mas que efetivamente não é o Deus verdadeiro. Só que agora é dito que eles voltavam aos rudimentos, porque quem volta já esteve outrora lá. Você não pode voltar para um lugar de onde você nunca veio, ou de onde você nunca saiu. Só se volta para o lugar de onde saiu. Então gera essa certa dificuldade aqui de entendimento. E como toda a carta de Paulo aos Gálatas tem um ponto de fuga, ou seja, em toda a carta o apóstolo Paulo vai estar trabalhando insistentemente em relação à lei. E não é a lei dos pagãos, é a lei dos 10 mandamentos, são as leis
civis, as leis cerimoniais, a lei moral de Deus, como um todo, um conjunto levítico, um conjunto de leis. Então Paulo, em Gálatas, vai tratar acerca do problema da lei. Só que a questão é, mas os gentios não tinham o problema da lei, ou tinham? Mas o que vai justificar tudo isso, o que é que fala aqui de uns certos judaizantes, de uns certos falsos irmãos, que agora, saindo de Jerusalém, ia entrando em todas as igrejas gentílicas, ensinando os gentios a prática da lei, dizendo que eles não poderiam ser salvos se eles não guardassem a lei de Moisés. É como que eles dissessem, olha, tudo bem que vocês são gentios, tudo bem que vocês receberam o evangelho, tudo bem que vocês creram em Cristo, vocês foram batizados, está tudo certo, só está faltando a lei de Moisés para completar a salvação de vocês. Então, nesse sentido, atenção para esse detalhe, nesse sentido, o apóstolo Paulo vai tratar da lei indistintamente se ele se refere a judeu ou se ele se refere a gentil. Ele vai colocar a lei em relação ao homem sobre a terra. Ele não vai dizer que a lei é algo próprio e típico do povo de Israel que tinha ou que recebera aquela lei. Não, ele vai tratar o assunto da lei referindo-se ao homem, independentemente de qualquer coisa. De todo modo, devemos entender da seguinte maneira o versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, e aí nós trazemos a ideia que mesmo os hebreus, atenção, porque esse é um detalhe extremamente importante. Quando diz outrora não conhecendo a Deus, essa expressão não conhecendo a Deus, essa assertiva não conhecendo a Deus, essa declaração vocês não conheciam a Deus, se aplica mesmo aos hebreus. Esse é o primeiro ponto. Por que se aplica mesmo aos hebreus? Ora, afinal, os hebreus, eles não serviam ao Deus vivo? Eles não serviam ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus de Moisés? Então, teoricamente, eles conheciam a Deus. Mas não, do ponto de vista da revelação, só se é possível, de fato e de verdade, conhecer a Deus na pessoa do seu Filho encarnado. Até então, antes de Cristo vir, todas as revelações que Deus concedera ao povo de Israel não passava de meros vislumbres da verdade. O vislumbre quer dizer quando você vê algo ainda muito deformado, você não vê a clareza, você não consegue ainda definir sequer os contornos de uma imagem. Vislumbrar algo é ver algo distante, ver algo embaçado, ver algo ainda, você sabe que existe algo, mas não sabe definir exatamente o que é. Assim era com os hebreus em relação ao conhecimento de Deus. Mesmo tendo eles a lei e os profetas, mas eles não se podia dizer que eles conheciam a Deus. Isso é muito simples. Quando você lê, por exemplo, 1 João, capítulo 5, né? Quando ali nos versículos 20, o versículo 20, capítulo 5, versículo 20, 1 João, João vai dizer o seguinte: sabemos, atenção, que o Filho de Deus é vindo. Então olha o ponto aqui. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. E essa expressão, Filho de Deus é vindo, está de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Os irmãos fazem a conexão? 1 João 5,20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Está falando da vinda do Filho de Deus na sua encarnação. Gálatas 4,4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Sim, o que aconteceu quando Deus enviou o seu Filho? O que aconteceu quando o Filho de Deus veio? Aí João continua dizendo, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e que Ele nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. Aí eu pergunto, ora, quantos elementos nós temos aqui? Primeiro, o Filho de Deus é vindo. Então, primeiro ponto, Ele veio. Segundo, e Ele tem nos dado entendimento. Então Ele veio para nos dar o quê? Entendimento. Entendimento para quê? Para que nós conheçamos o Deus verdadeiro. Então quer dizer que antes de o Filho de Deus vir nos trazer entendimento para que nós pudéssemos conhecer o Deus verdadeiro, não se podia conhecer o Deus verdadeiro.
Aí basta que você faça as devidas relações. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei não tem, atenção, a lei não tem a realidade das coisas, senão que ela é simplesmente uma sombra dos bens vindouros. A lei não possui a substância das coisas. A lei não possui a realidade das coisas, senão que a lei era uma mera sombra. Então você entende, tudo que Deus falou de si mesmo para o povo de Israel, na lei e nos profetas, era como uma sombra. Teria como eles conhecerem efetivamente o Deus verdadeiro, vendo-o numa sombra? Quando você ver uma sombra, apenas uma sombra, sem o objeto que reflete aquela sombra, você tem como saber exatamente quem é aquele objeto ou o que é aquele objeto? Não tem como. Assim era o conhecimento de Deus no Antigo Testamento, uma sombra. Então, para que o povo de Israel conhecesse a Deus, foi preciso que Deus enviasse o seu filho, nascido de mulher, e enquanto homem, ele traria o entendimento, traria a revelação acerca do Deus verdadeiro. E o que aconteceu então quando o Filho de Deus veio ao mundo em carne? No Evangelho de João diz que o Verbo, a luz, o Criador, estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Então o povo de Israel, simplesmente, não conhecendo a Deus, porque Deus se revelara em sombras no Antigo Testamento, e agora que o Filho de Deus veio para trazer o entendimento do verdadeiro, eles também não conheceram. Então, quando diz aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, isso cabe perfeitamente até mesmo para os hebreus. Ora, quando diz, servíeis a deuses que por natureza não o são, aí nós temos que entender que serve isso tanto para os gentios da Galácia convertidos a Cristo, porque outrora eles também não conhecendo a Deus, serviam a deuses estranhos. E mesmo ao povo de Israel, que se você ler atentamente, atenção, se você ler atentamente os profetas lá do Antigo Testamento, você vai observar que o povo de Israel, na sua prática religiosa, efetivamente não servia ao Deus vivo. Alguém questiona mais, como é que eles não serviam ao Deus vivo, pastor? Se eles viviam enfurnados naquele templo, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 dias por ano, ali, nas festas, nos sábados, nas cerimônias, nos holocaustos, nas oblações, em todo aquele sistema rigoroso, que eles eram, na verdade, bastante rigorosos com tudo o que eles faziam. Como é que você está dizendo que eles não serviam ao Deus verdadeiro, mas serviam a deuses estranhos? E aqui tem um grande detalhe. Toda vez que você, dizendo com seus lábios, afirma servir ao Deus verdadeiro, mas na sua prática, no seu coração, você não está ligado a essa realidade que é o Deus verdadeiro, você presta um falso culto. E você presta inclusive um culto a deuses estranhos. Pastor, mas mesmo servindo o Deus verdadeiro, você pode com os lábios dizer, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Mas o seu culto pode não estar sendo prestado a Ele, se o seu coração não for reto e não estiver de acordo com a vontade do coração dele. Inclusive tem um texto que eu costumo trazer aqui na minha Bíblia, não sei se ele vai estar aqui, mas ele costuma sempre estar, está assim. Eu escrevi a caneta, tem muitos anos que eu escrevi esse texto, e eu trago ele aqui por alguma razão, não sei porquê, talvez seja uma dessas razões agora, que não foi planejado, mas que me lembrou esse texto, de G.H. Pember, num livro As Eras Mais Primitivas da Terra. E ele fala uma verdade muito certa, muito profunda, que fala exatamente desse aspecto de você com os lábios dizer que serve ao Deus vivo, mas com o coração você servir a um Deus estranho. Olha o que ele diz aqui. Existem duas leis colocadas diante de nós. Eu vou ler devagar para os irmãos entenderem. Existem duas leis
colocadas diante de nós. Primeira, a de Deus. Segunda, a de Satanás. Duas leis. Aquela que guardamos nos fará escravos ou adoradores de um ou de outro. Ou seja, na sua vida, entenda isso, tudo o que você fizer, tudo o que você falar, do modo como você proceder, sempre, ou você estará servindo a um, ou estará servindo a outro. Não existe meio termo. E nesse ponto, então, é que geralmente as pessoas acabam criando um paradigma. Eles falam assim, olha, se você fizer isso e aquilo outro, você serve a Deus. Se você fizer deste outro modo, você serve ao diabo. Querem ver uma coisa? O que se costuma elencar? Quais são os paradigmas que se estabelecem para se definir quando você serve ao Deus verdadeiro? Primeiro, você tem que estar numa igreja evangélica ou numa igreja católica? É o primeiro paradigma. Onde você deve estar? Na igreja evangélica ou igreja católica? E se for na igreja católica? Não serve a Deus. Não é assim? É ou não é um paradigma? Não, sejam honestos. Não entendi. É um paradigma estabelecido pelos evangélicos, lógico. Ou seja, os evangélicos dizem o quê? A primeira coisa para você servir a Deus é estar numa igreja de crente, de evangélico, porque em outro segmento você não pode servir a Deus. Ou seja, você tem que converter todo mundo ao movimento evangélico. E o pior é que se isso acontecer vai estragar o mundo. Não faz isso não, calma. Estragar o mundo porque esse movimento evangélico, ele está fadado ao fracasso. Ele já fracassou há muito tempo. Só não vê quem não quer ver. Primeiro paradigma é, você tem que estar na igreja evangélica. Segundo, você tem que fazer o que agora? Aí vem a série de paradigmas que pertencem a esse paradigma maior. Você tem que dar o dízimo, não é? Porque se não dá o dízimo é o quê? Ladrão. E lá já viu o ladrão entrar no céu? Não é assim? Aí vem outros paradigmas. Você tem que obedecer ao pastor. Porque se o pastor te amaldiçoar, acabou. Está fadado. Você tem que cumprir com todas as regras impostas e estabelecidas pelo homem, mesmo que não encontre fundamento bíblico. Porque o pastor disse que é assim, ponto final. Ninguém discute com o homem de Deus. Você tem que estar de acordo com o homem de Deus. E aí ele vai te colocar para você não tomar Coca-Cola, para você não cortar o seu cabelo, para você não usar aquela roupa, para você não ir naquele lugar, para você não fazer isso ou aquilo outro. Aí cada um mais louco que o outro vai impondo as coisas mais loucas que você pode imaginar. Os irmãos, imaginem que tem um pessoal ali pro lado da Ceilândia, que as pessoas lá, nem para dormir, eles podem tirar uma roupa que eles possuem, que fecha do pescoço ao tornozelo. Eles não tiram por nada aquela roupa. Por nada. E até na hora de dormir com a esposa e com o esposo, não pode tirar a roupa de saco. Não pode, é pecado. Como é que faz? Não, faz um buraquinho ali, um outro buraquinho ali e faz. Pensa num sofrimento, num tormento. É um lago de fogo antecipado. Hein, pastor? Um calor desse. Com esse mosquito zoando da zica no ouvido. Dentro de casa, você com essa roupona de saco, naquele calor, debaixo de uma coberta, só com um buraquinho. Chega a ser estranho. Mas existem aqueles que seguem, porque acreditam que é assim. Há um segmento, inclusive tem um irmão que congrega hoje conosco, que ele pertencia a esse segmento, e hoje não está mais, está conosco, mas existe até hoje esse segmento, em que os membros nada podem fazer sem antes informar ao pastor. E pedir a autorização. Pastor, estou querendo trocar o meu veículo, o que está esse veículo, e quero comprar um outro, de outro modelo. Se o pastor disser sim, ele faz, se dizer não, não faz. Porque é o princípio da autoridade e submissão. Acredita nisso, pastor Josué? E aí, se você for quebrando esses paradigmas, logo você não pode ter a salvação, porque você está em desobediência.
seja qual for o mandamento. Aí tem aquele que não trabalha no sábado, tem aquele que não come carne de porco, tem aquele que usa um véu sobre a cabeça, tem aquele que... cada segmento vai estabelecendo os seus paradigmas. Bem, mas a despeito de tudo isso, a verdade é, o povo de Israel, atenção, já eu volto para o meu texto aqui. O povo de Israel, quando lá eles serviam, eles diziam que estavam servindo ao Deus vivo, mas os profetas inúmeras vezes diziam, olha, Deus abomina as vossas festas. Deus abomina os vossos holocaustos. Deus abomina os vossos sacrifícios. Deus abomina os vossos jejuns. Eu pergunto, como pode um povo estar adorando a Deus e Deus abominando o seu culto? Tem um problema aqui, não tem? Pois bem, então está aqui, ó. Existem duas leis colocadas diante de nós, a de Deus e a de Satanás. Aquela que guardamos nos fará escravos ou adoradores de um ou de outro. Aí ele vem uma advertência. A profissão de fé. Profissão de fé é aquilo que você professa. Aquilo que você diz que acredita. Aquilo que você diz que crer. A profissão de fé, por mais veemente que seja, por mais que você diga com as veias do pescoço bem grossas, eu creio em Deus. Por mais que você fique vermelho, você fique rouco, de tanto gritar, de tanto orar, de tanto declarar que você crê. A profissão de fé, por mais veemente que seja, nada significa no mundo espiritual. Olha que coisa forte. Nada significa. É como nada. Eu estou aqui dizendo alto bom som, gritando para todo o universo que eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na palavra, eu creio. Mas isso não abala, não move o mundo espiritual. Por que não? Podemos professar o culto ao Deus Supremo e fazê-lo com diligência, no aspecto exterior. Mas se ao mesmo tempo em que você está com esse zelo, com essa aparência exterior, externa, de serviço, de adoração, se ao mesmo tempo obedecemos à lei de Satanás, somos reconhecidos como os seus súditos. E a ele sobem nossas orações e louvores. Porque se você está dizendo aqui, estou cultuando ao Deus Supremo, só que isso é apenas uma manifestação exterior, é apenas uma forma exterior, mas com o coração você está obedecendo à lei do maligno, então Deus abomina esse culto e Satanás recebe esse culto. Um culto hipócrita. Mesmo que você esteja dizendo o nome de Deus. O que você fala não importa, o que importa é quem recebe o seu culto. Aí logo vem a pergunta, né? Pastor, agora eu fiquei preocupado. Então, se eu fizer um culto ao Deus vivo na forma exterior, e ao mesmo tempo obedecer à lei de Satanás, serei reconhecido como servo de Satanás, então me diga logo qual é a lei de Satanás, para eu poder me livrar dela, que eu não quero ter isso no meu coração. A lei de Satanás é esta. 2 pontos. Aí o trem pega, viu, irmãos? A lei de Satanás é esta. 2 pontos. Que busquemos todos os nossos prazeres. Que coloquemos a nossa sincera esperança neste mundo atual, que ele, o maligno, né? Que ele preside. E que usemos os nossos melhores esforços em várias ocupações, deleites sensuais e intelectuais, em inúmeras formas de matar o tempo por ele, pelo diabo, providenciadas, cuja finalidade é evitar a fixação dos nossos pensamentos naquela era vindoura que há de revelá-lo como um cativo algemado em vez de príncipe Deus. Em suma, no reino milenar, durante o reino milenar, os 1000 anos, será o reino de Cristo. Cristo dominará de maneira absoluta, direta sobre toda a terra. Será um tempo em que o diabo estará preso por 1000 anos. Só que hoje, ainda que o diabo tenha sido vencido na cruz, ele ainda está aí agindo, porque não chegou ainda o momento de se executar sobre ele a sentença. A condenação do maligno
foi na cruz do Calvário. A execução da sentença será no final desta era. Então, enquanto ele não recebe a sentença, ele é reconhecido por este mundo como o Deus deste século, como o príncipe deste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, declara isso. Só que então, o diabo, sabendo que existe uma era vindoura, na qual ele estará preso, uma era na qual ele vai ser revelado como um cativo, vai ser revelado como diz o texto, né? Revelado como um cativo algemado, em vez de príncipe Deus. Ou seja, ele vai ser totalmente manifestado como um vencido, como um derrotado. Mas enquanto esse dia não chega, ele vai se passando por príncipe e Deus. E aí ele faz o quê? Para que os olhos dos crentes não vislumbrem, não busquem, não olhem, não mirem a dispensação vindoura, para que você não cultive no coração esse desejo de que Cristo venha logo, para que nós reinemos com Ele no reino milenar, para evitar essa projeção da sua esperança. Então o maligno fica criando inúmeras formas aqui na terra, para que o seu coração não esteja lá, esteja aqui, nesta era. Então, se o seu coração, ele está aqui, e na semana retrasada, eu ministrei uma palavra sobre a esperança do discípulo. Inclusive, cheguei a dizer que é possível que a maioria dos cristãos não tenham a esperança. Não é que você não tenha esperança. Talvez você tenha esperança de se casar, esperança de adquirir um carro, esperança de ganhar uma casa própria, esperança de alguma coisa. Mas talvez você não tenha a esperança, que é a esperança da glória, da glorificação, da manifestação de Deus. Será dessa época. E por quê? Porque talvez você tenha aí toda a sua religiosidade, os seus ritos, os seus cultos, por mais ortodoxos que eles sejam, por mais retos e corretos teologicamente que eles sejam, mas talvez o seu coração esteja mesmo aqui na terra. Então, nesse sentido, quando isso acontece, você está servindo a um Deus estranho. Ainda que com os lábios você diga servir ao Deus verdadeiro. O irmão Henrique colocou uma questão aqui que só comprova e corrobora o que eu acabei de falar. Porque ele disse um exemplo contrário, oposto. Porque o oposto também é verdadeiro. É possível que esteja aqui um suposto cristão exteriormente cultuando ao Deus vivo, mas no coração, porque o coração não está em Deus, não está no seu propósito, não está no seu reino, está mesmo aqui, agora, nesta terra, nos deleites da terra. Então, tendo ele uma aparência de culto ao Deus verdadeiro, no coração cultua um Deus estranho. E aí o Henrique colocou o exemplo de Raabe, que de acordo com a sua vida exterior, com as suas práticas, ela era uma prostituta. Vamos começar por aí. Vamos voltar um pouquinho mais. Ela era uma pagã. Já é um problema, porque ela não era hebreia, ela era cananeia. Segundo, ela era uma cananeia prostituta, que vai pesando, né, os juízos. Terceiro, era uma pagã cananeia prostituta que estava debaixo do juízo iminente de Deus, porque o juízo recairia imediatamente sobre Jericó. Todas as condições externas corroboravam para a sua condenação. Mas ao contrário, como é que era o coração de Raabe? Aqui está um grande detalhe. Como é que era o coração de Raabe? Basta que você leia Josué, capítulo 2, onde você vai encontrar o registro dessa história, em que Raabe, quando viu ali os espias, e ela não se afeiçoou pelos hebreus quando viu os espias, não. Ela já estava de olho nos hebreus há muito tempo, porque ela escondeu os espias e lhe disse o seguinte: olha, eu tenho visto o que o Deus de vocês tem feito no deserto, como vocês venceram aqueles reis. Aí foi contando as maravilhas que ela tinha visto. E eu estou sabendo que o Deus de vocês também vai destruir essa cidade. Lembra disso? É o momento então que ela demonstra um coração de fé
neste Deus, um coração desejoso por esse Deus. Ela se coloca no seu coração, não na obra exterior, mas no coração ao lado de Deus. E é por isso que Tiago, na sua epístola do Novo Testamento, diz que Raabe foi salva, foi justificada, porque as suas obras, naquele momento de acolher os espias, foi a manifestação de um coração, de um espírito interior de fé em Deus. Então, o seu exemplo só fortifica a ideia de que as ações exteriores não dizem muito. O que diz é o coração. Infelizmente, naquele dia, muitos crentes vão ficar decepcionados com Deus. Com Deus. Porque eles pregaram Deus a vida toda. Chegarão lá e vão descobrir que Deus não é como eles pensam que ele seria. Porque eles estão pregando um Deus que julga a aparência. E Deus já disse por meio de Samuel a Jessé, né? Deus não vê como vê o homem. Deus não olha, Deus não julga como os homens fazem. Como é que os homens fazem? Eles olham algo e já sentencia. Pronto, está fechado. Vestiu assim, já está fora do padrão. Deus já não quer mais. E quando Deus olha, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus lê o coração, Deus lê as intenções do coração. Por isso que Raabe, se fosse hoje no meio cristão, ela não poderia ser salva. Cristão evangélico. Se fosse hoje, Raabe não poderia ser salva. Pois não? Perfeito. Josué também colabora, dizendo que, quando Paulo diz outrora não conhecendo a Deus, Paulo falava com propriedade. Haja vista que quando Paulo, antes Saulo, né, servindo a Deus, ao Deus vivo, ele próprio não o conhecia absolutamente. E o seu serviço era um recalcitrar contra os aguilhões. Então, era um desserviço que ele prestava ao reino de Deus. Essa é a ideia, de que o povo de outrora, o povo hebreu, mesmo no templo ordenado por Deus, mesmo com as festas, mesmo com os holocaustos, mesmo com toda aquela parafernália de serviço prestado ao Deus vivo, o coração deles não estava no Deus vivo. Tanto é que quando o Deus vivo veio à terra em carne, eles o crucificaram, eles o mataram, não o conhecendo. Então, quando Paulo diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servir a deuses que por natureza não o são, certamente se aplica tanto para hebreu, quanto para os gentios. De todo modo, então ele diz ao homem que, como diz o versículo 9, capítulo 4, versículo 9, mas agora que conheceis a Deus. Então, há um momento em que, encontrando-se com Cristo, crendo em Cristo, recebendo a Cristo Jesus, então agora eles têm esse conhecimento de Deus. Agora, conhecendo a Deus, aí Paulo, ele retifica, dizendo, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Então, Deus antes nos conhecia, nós agora conhecendo a Deus, ou sendo Ele que nos conhece, agora então há uma relação recíproca de conhecimento. Por quê? Ou como estáis voltando outra vez aos rudimentos? Então, Paulo coloca claramente uma grande verdade, que ao ler o texto poucos conseguem perceber. Cristãos que hoje vivem da lei, por intermédio da lei, sob a lei do Antigo Testamento, ele vive os rudimentos, fracos e pobres, eles vivem uma vida de escravidão e eles vivem uma vida como se não conhecesse a Deus. Então, olha que coisa grave, olha a gravidade da coisa. Imagine só, você hoje em pleno século 21, numa igreja evangélica, todo mundo ali sentado, cantando, tem o coral, tem a banda, tem os levitas que levitam entre 80 centímetros e 1 metro. Tem os diáconos, os obreiros, os pastores, toda aquela organização. De repente, aquele grupo vive nas bases, ou pelas bases do antigo concerto, da antiga aliança. Pastor, o que é viver na base do antigo concerto, da antiga aliança? Simples. Quem já ouviu dentro de uma igreja evangélica, ou em meio a uma igreja evangélica, a seguinte expressão: irmãos,
Deus não nos chamou para ser cauda, mas cabeça. Já ouviram isso? Porque está escrito que nós vamos emprestar e não pedir emprestado. Então, se a sua vida está desse jeito, é porque você está debaixo de maldição. Você precisa, então, fazer isso e aquilo outro para que você possa emprestar e não pedir emprestado, para que seja cabeça e não cauda. Aí ele começa a discorrer as bênçãos e as maldições, que são as imprecações e as bem-aventuranças da obediência ou desobediência da lei mosaica. Isso dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, mas que, embora seja século 21, estão vivendo nas bases da lei do Antigo Testamento. E o que dizer então de tal grupo evangélico? Não conhecem a Deus. Pastor, mas isso é muito forte. Bem, mas então você tem que ressuscitar Paulo e dizer isso para ele, porque ele diz, olha, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a Deus, deuses que por natureza não são. Isso é outrora. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como é que você está querendo voltar aos rudimentos de outrora? Aos rudimentos fracos e pobres? Aqueles rudimentos não podiam te dar a compreensão clara acerca de Deus. Por isso você não o conhecia. Então, esse retorno à lei é um retrocesso, não somente dispensacional, você saindo da era da maioridade, da era da fé, da era da graça, para a era da lei, para a era das maldições, para a era do desconhecimento de Deus, como agora você também vive uma vida de cativeiro da lei. Então, isso é muito grave, que o apóstolo Paulo denuncia aqui, nesses poucos versículos. Versículo 10 ele diz, guardais dias e meses e tempos e anos. E quando Paulo coloca dias, meses, tempos e anos, ele faz uma referência a todo um calendário judaico. Os judeus eles tinham um calendário em que eram ali marcados os sábados semanais, eram marcados as luas novas mensais, eles guardavam a lua nova, eles tinham as 7 festas anuais, eles tinham também os tempos, porque de tempo em tempo, por exemplo, a cada 7 anos, a terra tinha que descansar um ano. Era o sábado da terra. Tinha o ano jubileu, que era o 50º ano sabático. Então assim, eles tinham um calendário de dias, de semanas, de meses, de anos, de tempos. Isso fala de uma religião meramente exterior, ritualística. Quando o homem, por não conhecer a Deus, ele quer servi-lo com mãos humanas. Eles querem servir num templo construído por mãos humanas. É um lugar e um templo e um rito em que tudo se materializa. Em que a pessoa pensa que ele pode servir a Deus quando ele bebe um copo com água, quando ele leva uma rosa vermelha ou que seja amarela para casa. Ele pensa que pode servir a Deus com um sabonete de arruda, com 1 litro de óleo derramado sobre a cabeça. Ele pensa que serve a Deus quando ele canta uma música. Ele canta. Glória, glória. Estou cantando, estou servindo a Deus. Mas tudo isso é da capacidade humana. Pastor, mas não era assim lá no Antigo Testamento? Deus não ordenou o templo, Deus não colocou os utensílios do templo, toda aquela mobília do templo, a começar pelo altar de holocausto, pela pia de bronze, depois nós temos a mesa dos pães, temos o candelabro do outro lado, a mesa, o altar de incenso, a arca da aliança. Era, mas naquele tempo, e quando você lê Gálatas capítulo 4, isso fica muito claro, que isso foi outrora, naquele tempo, era um tempo de rudimentos, em que os homens viviam na menoridade. A humanidade não havia ainda alcançado o que a Bíblia chama no versículo 4, de plenitude do tempo. Não havia alcançado isso. E portanto, por eles não conhecerem ao Deus vivo,
Então Deus usou essa pedagogia das coisas materiais, das coisas físicas, dos ritos. Mas de repente, quando chega na plenitude do tempo, Deus envia seu filho. Aí o filho vai dizer assim para a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana perguntou assim para ele: onde devemos nós adorar? Olha a pergunta. No Monte Gerizim ou no monte em Jerusalém? Eram os dois templos rivais um do outro. Cada um querendo ter a cerimônia mais santa. Cada um querendo ter mais direito sobre Deus. Cada um querendo ser proprietário do reino de Deus. Cada um querendo ser a religião mais correta. De Jerusalém podia falar, nós temos Moisés, nós temos a lei, temos os profetas. Do outro lado, nós também temos, porque afinal os samaritanos eram hebreus, que se misturaram em casamento com outros povos, mas também eram hebreus, que construíram também lá o seu templo em rivalidade. E a samaritana, sem compreender essa luta, essa disputa, perguntou onde, o lugar, o modo que eu devo adorar. Aí Jesus falou assim: olha, minha senhora, vem a hora. Então ele aponta para um tempo. Se ele diz vem a hora, ele aponta para um tempo que se esperava. Vem a hora e esta hora já chegou. Gálatas capítulo 4. Em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, o que significa isso? Que nesse novo momento que se inaugura, não existem mais templos. Ah, mas vai colocar isso na cabeça de um crente para você ver. Não existem mais templos. Pastor, como não existe mais templo? Você acabou de construir um lá no Brás. Templo de Salomão. Bem, primeiro que aquilo lá não é templo de Salomão, porque Salomão não sabe daquilo. Não foi Salomão que construiu aquilo lá, não. Pode ser o templo do Edi. Salomão não. Ah, mas é uma cópia lá, é um simulacro, mas é. Que seja simulacro. E pode até ser um templo, mas é um templo de deuses. Que cada um lá dentro se coloca como Deus, ou como se fosse Deus. Que sejam aquela multidão toda os deuses que habitam aquele templo, não o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí você imagina só você ir lá no Brás, aí você fica olhando todo aquele monumento, um grande monumento, não é? Sem dúvida. Quantos milhões e milhões e milhões ali investidos, ali empregados. E você fala assim: olha, pai, gostei, nunca vi um monumento tão monumental quanto este. Pena que Deus não habita nessa casa. Ah, como não habita? Não. Aí ele habita onde? Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Foi a resposta de Jesus. Vem a hora, e já chegou, em que o verdadeiro adorador, ele não vai adorar nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem no Brás, nem em qualquer outro lugar que seja, mas ele adorará em espírito. Agora o homem é o templo de Deus. No seu espírito humano é onde Deus habita, o templo vivo, o templo movente. Os irmãos observam como o diabo é sagaz, porque ele coloca toda uma, como eu posso colocar? Ele coloca toda uma ideia, uma sensação de santidade no lugar físico. As pessoas têm todo um respeito, um silêncio, um andar mais suave. Não pode dizer qualquer palavra dentro do lugar sagrado. O homem de Deus está entrando, a arca está entrando, todo aquele clima, aquela atmosfera de santidade. Aí quando o verdadeiro templo sai daquele lugar, que é a própria pessoa, agora ela pode se imundiçar do que ela quiser. Pode fazer o que ela quiser consigo mesma, porque afinal de contas ela não sabe que o templo sagrado é ela. Não é aquela casa feita por mãos humanas. Mas isso é o maligno que faz para que as pessoas possam corromper o santuário verdadeiro de Deus e sacralizar aquilo que não é de Deus. Então, quando diz vem a hora e já chegou, ele aponta para um tempo.
em que não há mais templos. Nenhum templo. Pastor, mas isso aqui não é um templo? Não, isso aqui é um galpão. Apenas um galpão, que poderia ser de laranja, poderia ser para criar cavalo, poderia ser para fazer uma marcenaria, poderia ser uma boate, poderia ser o que mais? Aqui, esse lugar. Qualquer coisa que você quiser colocar aqui. Como não tinha nada aqui, nós colocamos aqui as cadeiras para vocês sentarem. É só um lugar para nos abrigar do sol, da chuva, para podermos falar a palavra de Deus, para termos comunhão uns com os outros. Mas esse lugar não é templo, Deus não habita aqui dentro absolutamente. Foi por isso que Estevão foi apedrejado. Porque ele entrou no sinédrio e ele simplesmente, depois de uma extensa palavra que rememorizava toda a história do povo hebreu, a começar de Abraão, ele disse, e Salomão construiu esta casa. E Deus disse acerca dessa casa, Deus, aí ele disse, não habita em casas feitas por mãos humanas. Isso levantou a ira daqueles membros do sinédrio que o apedrejaram naquele momento. De sorte, então, que este é um tempo em que não há templos, e é um tempo em que o homem não serve a Deus absolutamente com as suas próprias mãos. Por isso, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo também, atenção, dentro de um grande templo, lá em Atenas, na Grécia, ele entrou num grande templo da deusa Diana, em que havia ali um tanto de santuários pequenos, altares, para tantas divindades. E Paulo então declara para aqueles homens, dizendo, olha, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Parabéns pela devoção, disposição, por essa fé. Só que tem um problema. Primeiro, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, Deus não pode habitar aqui dentro. Segundo, Deus também não é servido por mãos humanas. Então, não é a sua mão levantada, não é a roupa que você veste, que você faz, a comida que você come, o brinco que você tira, o que você coloca, a barba que você tem ou que você não tem, o cabelo grande ou comprido. Nada disso é serviço a Deus. Absolutamente. O dinheiro que você dá ou deixa de dar, a oferta, o dízimo, o pacto, o voto, nada disso serve a Deus. Tudo isso é coisa de homem. Deus é servido em espírito e em verdade. Pastor, então agora fica ruim, porque eu não posso fazer mais nada, agora estou em espírito e verdade. Né? Tudo. A questão é que quando você faz as coisas exteriores, que não seja coreografias, que não seja essa parafernália toda, você deve ter primeiramente um coração que ama a Deus, que deseja por Deus e sobretudo que deseja conhecê-lo. E é provável que se você souber em que implica conhecer a Deus, se você descobrir o que vai implicar, o que vai acontecer se eu conhecer a Deus, se você ler o Evangelho e você descobrir o que vai acontecer, talvez você diga, não quero conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, acabou todo o seu egoísmo. Tudo acabará. Sua vida será totalmente destruída, acabada. Porque você, ao conhecer a Deus, você vai desenvolver o mesmo caráter de Cristo. E Cristo era um homem de outro mundo, que andou aqui na terra e que ele não se encaixava em nenhum padrão humano, nem sequer dos religiosos judeus. Ele era um homem que não conhecia a vingança, que não conhecia o ódio, que não conhecia o desamor, que não conhecia a inveja, a intriga. Era um homem que olhava para uma mulher prostituta, pega no flagrante ato de adultério, jogada no chão, no momento de ser apedrejada, mesmo que os judeus trouxessem a lei na mão, dizendo, aqui na lei Moisés manda apedrejar, ele dizia, não, eu não te condeno. Pode levantar, você vai viver, ninguém vai apedrejar essa mulher. Olha que coração é esse. E talvez quando você descobrir que conhecendo a Deus, sua vida vai mudar, mas não vai mudar porque você vai ficar rico, não vai mudar porque todos os seus projetos vão dar certo, não vai mudar porque você vai ser cabeça e não cauda, nada disso. Isso tudo é mentira do diabo, usando a Bíblia para enganar os cristãos, ou enganar os homens. A sua vida vai mudar no sentido
de que você agora vai expressar uma vida celestial. Você vai ter um caráter celestial. Porque você não vai viver mais de rudimento. Você vai viver agora pela verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que transforma. A verdade, onde ela entra, tudo muda. Portanto, quando aqui Paulo fala aos Gálatas que eles estavam voltando, portanto, aos velhos e aos fracos rudimentos, aqui sintetizados nessa forma de dias, meses, tempos e anos, referindo-se ao grande calendário judaico, ele está dizendo que esse tipo de serviço a Deus é de quem não conhece a Deus. Por isso que o Novo Testamento nos convida a uma profunda experiência de conhecer a Deus. Se você bem observar, sobretudo as epístolas, vai estar sempre nos dizendo que nós precisamos conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer a Deus, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Na medida que você conhece a Deus, você vai tendo uma experiência de vida eterna. Vai vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo todas as coisas ruins, e você então vai sendo projetado numa experiência completamente diferente. Era isso que eu queria dizer para os irmãos aqui nessa porção. Vamos só prosseguir aqui no 12 ao 20, porque do 12 ao 20, aqui nós não temos nenhum elemento de doutrina, senão que Paulo fala um pouco da sua experiência quando ele esteve na Galácia. Só a partir do versículo 21 é que ele vai retomar as argumentações teológicas da carta. No 12 diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Veja os elementos que Paulo elenca aqui, elementos da própria experiência, da relação de Paulo, enquanto apóstolo, em relação à igreja da Galácia. Todos os versículos 12 ao 20 estão atrelados à ideia do versículo 11. Ou seja, é o versículo 11 que desencadeia o falar do versículo 12 ao 20. Ele diz: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo teve um profundo trabalho, um trabalho de educar aqueles irmãos novos convertidos na verdade. Então Paulo trabalhou a fé, Paulo explicou, Paulo lançou todos os fundamentos da verdade, que é a salvação em Cristo, pela fé, pela graça, pelo Espírito. Tudo foi feito de maneira muito correta, muito ordenada. E Paulo lembra a esses irmãos que quando pela primeira vez Paulo esteve com eles, pregando este evangelho verdadeiro, lançando essas bases, ele diz que o fez em razão de uma enfermidade. Ou seja, ele quer dizer que no momento em que ele ministrava, ele estava sofrendo de uma enfermidade física, que aqui não diz qual enfermidade era. Eu sei que tem um tanto de conjecturas, mas nenhuma delas nos importa. É uma enfermidade física, e seja ela qual for, não importa. Ele estava doente.
De modo que ele vai dizendo: irmãos, vocês quando me viram naquela situação, vocês me queriam tão bem, que vocês, se possível fosse, dariam os vossos próprios olhos. E aí não se sabe aqui, e talvez seja essa expressão que muitos tomam para dizer que Paulo estava com problema nas vistas. Até porque no final da carta ele vai dizer: vede com que grandes letras vos escrevo. Aí pega nessas duas expressões: daria os vossos próprios olhos a mim, e vede com que grandes letras vos escrevo, letras garrafais. Dizem assim que Paulo estava com um problema de vista, uma certa cegueira. Entretanto, nós não podemos saber ao certo se esse dar os próprios olhos não seja uma força de expressão. Porque alguém arrancar os próprios olhos para entregar a outro, isso fala de um gesto muito grande, né? Talvez fosse ali uma figura de linguagem que expressa o absurdo, mas que dá a ideia de o tanto que esses irmãos queriam o favor de Paulo. Então Paulo compara: quando eu preguei a vocês a primeira vez, que vocês me queriam tão bem, me receberam tão bem, e eu estava sofrendo de uma enfermidade física, e vocês me acolheram de tal modo que, se fosse preciso, me dariam os próprios olhos naquele tempo. Mas agora, depois de algum tempo passados, eu vejo que o meu trabalho parece que está indo por água abaixo. Ele diz: eu receio que eu tenha trabalhado em vão, tanto esforço, tanto trabalho, tanta dedicação, e agora vem esses irmãos aí, que se dizem irmãos. Olha só o versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Ou seja, havia pessoas que estavam ali infiltradas, vinham de longe para desfazer o que Paulo tinha feito, levando os irmãos para longe da graça, para longe da fé, para longe do Espírito, fazendo-os voltar aos rudimentos. E Paulo diz: olha, o que eles querem é que o zelo, o cuidado que vocês têm para comigo, seja a favor deles. Não diferentemente dos tempos de hoje, eram os tempos de antigamente. Como assim não diferentemente? Como havia antigamente, ou como há hoje, também havia antigamente, as pessoas que falam que vivem do Evangelho. Já ouviram? Não, falando vive do Evangelho. A pessoa geralmente sem igreja, na maioria das vezes, se diz missionário. Por quê? Porque o missionário ele é andante, ele é itinerante. Hoje está aqui, amanhã está ali, entregando profecia, entregando recado, gritando, pregando cura, libertação, fazendo um reboliço para levar a oferta do povo. Aí ele ora pelo povo, entrega a profecia, aí recebe a oferta. Aí vai recebendo e recolhendo e vivendo da fé, vivendo do Evangelho, vivendo da graça, né? Não, estou aqui. Mas será que pregam a verdade? Não é para alguém estar orando para as pessoas, dando recado, profecia, que é de Deus. Tem que tomar cuidado. Paulo diz de pessoas aqui que naquele tempo fazia esse papel para que o zelo da igreja fosse a favor dessa pessoa. E assim eles afastavam os irmãos da verdade. Então todo o falar de Paulo estava se perdendo. E agora Paulo vai trazer uma revelação profunda aqui. De um lado ele diz que o trabalho desses falsos irmãos, ao afastar a igreja da verdade, era para receber o quê? Dinheiro. Onde é que diz isso? É o versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, do lado negativo, os falsos irmãos, eles faziam todo esse trabalho de desconstrução da verdade por causa do dinheiro. Ao passo que o trabalho de Paulo, ainda que houvesse o recebimento do favor dos santos, porque se é dito para que o vosso zelo seja a favor deles, é porque era então a favor de Paulo. Mas ele diz que todo o seu trabalho não visava o benefício, nem sequer visava nem era sem sinceridade. Mas ele diz no versículo 19,
meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Que dores de parto são essas? Quando ele diz, meus filhos, por quem de novo, ele quer dizer, já sofri uma vez por vocês, dores de parto, para gerar Cristo. A primeira vez que Paulo sofreu, ele está dizendo, olha, a mensagem do evangelho pregada, trabalhada no coração, isso é um sofrer dores de parto. Todos aqueles que, pela fé, no evangelho, sinceramente, estão lançando os fundamentos da verdade e vivem em função de pregar essa verdade, estabelecer a verdade, de convencer o outro acerca da verdade, de ensinar a verdade, de pregar a verdade, eles estão sofrendo dores de parto. Agora Paulo diz, vocês estão se afastando do que eu vos preguei, e agora eu tenho que intervir novamente, e portanto, novamente eu sofro por vós as dores de parto. Aí ele diz que essas dores visam a formação de Cristo em vós. Então, qual é a razão do trabalho apostólico? Qual é a razão do ensino da palavra? Qual é a razão da pregação do evangelho? Então vejam, os irmãos estão aqui na terça-feira, tem reunião de oração. Os irmãos vêm aqui à quarta-feira, na reunião do ensino. Os irmãos vêm aos domingos, na reunião da semana. Os irmãos vão aos grupos familiares, ter a comunhão. E em todas essas reuniões, só existe uma única razão e um único objetivo. Tudo o que se faz em termos de uma igreja séria, nas bases da verdade, é a busca pela formação de Cristo em nós. Isso é um fato. Por que a igreja? Qual a razão de ser igreja? Qual o porquê da igreja? Infelizmente a gente vive num tempo em que a igreja serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja um clube, um entretenimento, seja encontros de amigos, seja um pregão de bolsa de valores para saber quem vai conseguir ganhar mais dinheiro, seja um lugar, uma feira em que cada um disputa as melhores mercadorias, ou um hospital em que as pessoas buscam a cura do seu corpo, de alguma coisa nesse sentido. Mas quantos grupos, essa é a pergunta que se faz, e que nós devemos seriamente refletir sobre isso. Quantos grupos que se diz igreja está buscando essa formação de Cristo? É muito séria essa questão de igreja, porque o que acontece? A igreja é uma coisa que dá certo. Por que dá certo? Você pode abrir na sua garagem lá, colocar um nome qualquer que você quiser lá, e colocar 4 cadeiras na sua garagem. Pode ligar um microfone numa caixa de som daquelas que vende banana na feira, laranja, e pode começar o culto 3 da tarde. Rapidinho passa alguém e senta. E na hora de recolher a oferta vai cair R$2, vai cair R$1, R$5. Você pode continuar pregando todo dia. Daqui a pouco vem 4, vem 5. Igreja é um negócio que dá certo, porque o povo é crédulo. O povo tem fé. Eu não me refiro à fé bíblica, mas o povo ele tem necessidade da religião, de um sacerdote, de uma oração. O povo ainda precisa, está nesse tempo ainda de encontrar alguém para seguir. Eu tenho que seguir alguém. Pastor, mas aqui não é para seguir você não? Se você me seguir, meu irmão, você está enrolado. Aqui você está para seguir a Cristo. Você ouve a palavra de Cristo e você segue a Cristo. E todos nós seguimos a Cristo. Não me siga não. Se você me seguir, você vai parar lá na CNB 3. Minha casa, não vai dar certo. Se for todo mundo, não vai caber. Então você tem que seguir a Cristo. Mas o povo tem essa necessidade, de encontrar um lugar. Se você se vestir de branco, colocar um pano branco na cabeça, acender uma vela, ficar com a cara assim um pouco carrancuda,
colocar 3 ou 4 conchinhas em cima da mesa, rapidinho alguém quer que você lê a sua sorte. É assim ou não é? O que você fizer em termos de fé, dá certo. O povo precisa dessa magia, dessa coisa. Se você contratar, por exemplo, uma pessoa para cair endemoniado no seu culto, melhor ainda. Josué, você finge de endemoniado. Quando começar a cantar aquele corinho de fogo, você cai rolando, entendeu? Quando uma sair, você resiste, mas não resiste até só um pouquinho, depois você sai. Você não. O que não estava aí, sai. Aí o povo vai acreditando, aquela credibilidade toda. Mas quantos, de fato, têm a consciência de que igreja não é para nada disso? Igreja, de acordo com a mensagem do Novo Testamento, enquanto o corpo de Cristo, deve ser o encontro de chamados para que juntos, numa mútua comunhão, eles possam estar num processo dinâmico de edificação, mutualidade, de fé, de oração, de adoração interior, de recebimento da palavra, para que Cristo, então, é o alvo, seja formado. Ou seja, teoricamente falando, o que é o ideal, o que é o correto, alguém numa igreja que tem tais bases e tal objetivo, ao prazo de determinado tempo, ele deveria estar crescido. É um lugar de crescimento. A palavra é jogada, é lançada como a água para regar, como a semente para frutificar. Então, o certo, o ideal, se houver uma correspondência de fato e de verdade do coração daquele que crer na verdade de Deus em sua palavra, é que daqui a um ano ele tenha crescido um pouco mais. 2 anos, um pouco mais. Até chegar ao ponto de Cristo ser formado plenamente nele. Então, isto é um alvo, é um objetivo. Isso também é um processo. Se você se entristecer, porque talvez fale assim, eu vejo que, assim, eu entendo, já li a Bíblia várias vezes, eu sou um bom crente, né? Eu já dei bastante dinheiro na igreja, eu já fiz muitos jejuns, eu vou à igreja sempre, mas se você for procurar assim, o que você ganhou de Cristo, que foi de fato sedimentado na sua alma, foi formado em você, do caráter de Cristo, do Espírito de Cristo, talvez encontre muito pouco. A razão se encontra em algumas situações, talvez porque você perdeu todo o seu tempo com muitas coisas que não era Cristo. Ou talvez uma parte desse tempo também você negligenciou. Vida cristã é coisa séria. Muito séria. Então, quando Paulo, aqui nessa carta, ele quer corrigir um problema de ordem doutrinária, ele não está criando apenas uma luta, uma briga, uma facção entre denominações. Não. Não pense que isso aqui é irrelevante. Quando Paulo diz, olha, não é pela lei, mas é pela fé, é pela graça, é pelo Espírito, ele está dizendo que a única maneira de você alcançar essa formação de Cristo é por meio das ferramentas que Cristo, nessa nova aliança, nos disponibiliza. Somente pela fé, somente pela graça, somente pelo Espírito é possível que o novo homem se forme. Se você não fizer uso da fé, do Espírito, da graça, é certo que você talvez tenha uma boa religião. Do ponto de vista humano, aqueles que vivem da lei, eles sabem que na prática eles não podem cumprir a lei. Eu já conversei com alguns adventistas, né, que dizem que guardam a lei, né? Aí eu falei assim, mas você guarda toda a lei? Eu pergunto, né? Tudo. Você não erra, não? Você nunca peca? Eu falei, não, a gente erra sim. Mas o que você faz, por exemplo, com o texto de Tiago 2, que diz que aquele que transgride um só mandamento se torna culpado de todos. Ou seja, se tem um aqui que transgride 10 mandamentos e você transgride só um, você é igual ao outro. Não tem diferença. Aí eles criaram um versículo, né? Não, mas o que falta, Deus completa.
Quando se diz o que falta Deus completa, eles querem dizer a salvação é uma somatória de obras humanas, mais um restinho de obra divina. Aquilo que eu não consegui, ele completa. E Paulo está dizendo, não, gente, não é possível. O novo homem só se forma pela fé, pela graça, pelo Espírito. Então, Paulo não está aqui com facção, apenas querendo criar uma situação para ter alguns adeptos. Talvez essa mensagem que nós pregamos seja interpretada por muitos líderes. Eles dizem assim, não, esse pastor aí está criando uma situação para ganhar alguns membros. Eles falam assim da gente. Como se porventura essa verdade ela fosse relativa. Não, pode ser desse jeito, pode ser desse outro jeito, pode ser daquele outro jeito. Não importa o jeito. O importante é que nós façamos um bom serviço para Deus. Não, a verdade não é relativa. A verdade não é escrava nossa, não está a nosso serviço. A verdade é autônoma, ela é totalmente, como nós podemos colocar, a verdade é soberana. Nós é que devemos conhecê-la. E ao conhecermos a verdade, ela nos liberta. Mas os homens não. Eles colocam a verdade como escrava deles. Como assim? Hoje isso aqui é a verdade. Mas se começar a não dar muito dinheiro, vamos mudar a verdade. Agora vai ser desse jeito. Mas não era daquele jeito? Não, mas é porque Deus revelou que agora é assim. Então a verdade, ela é sempre forjada pelo homem que quer ganhar algum benefício dela. Aí ela se torna relativa. Por isso que vem os movimentos. De tempo em tempo vem um novo movimento. Eles abandonam aquela visão e pegam uma nova visão. Aí abandonam aquela visão, nova visão. De tempo em tempo surge uma nova visão. Mas a visão da verdade é uma só. Está no Novo Testamento. Quando Paulo, então, traz todos esses pilares da verdade em detrimento à lei e à vida pela lei, é porque ele está dizendo que não existe outro meio, não existe outro caminho para a formação deste novo homem. Amém, queridos?